Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Grupo Vamos, para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Couto, diretor-presidente da Vamos, e Adriano Ortega, diretor financeiro e de relações com investidores da Vamos. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Informamos que essa teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Vamos, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gustavo Couto. Por favor, senhor Gustavo Couto, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023 da Vamos. Neste primeiro trimestre, tivemos importantes registros que confirmam a nossa confiança em mais um ano de continuidade na evolução, no crescimento e na rentabilidade da Vamos. Registramos crescimento em todos os nossos segmentos de negócio e consolidam um ecossistema único, com amplo portfólio de soluções customizadas para diferentes tamanhos de clientes e negócios. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos clientes pela confiança, em especial à nossa gente, pelo comprometimento para que alcançássemos nossos resultados e tudo o que ainda temos para fazer e construir ao longo dos próximos trimestres. Gostaria também de agradecer às montadoras, aos prestadores de serviços e fornecedores, que são extremamente importantes para os nossos negócios, para que possamos continuar crescendo e servindo os nossos clientes como tanto desejamos. Agradeço aos nossos investidores, aos nossos acionistas e instituições financeiras pelo apoio em nossa trajetória de crescimento, que acreditamos estar somente no começo. Indo direto para o slide 4, gostaria de compartilhar com vocês os principais destaques deste trimestre em todos os nossos negócios. Em relação aos nossos resultados consolidados, vale comentar sobre a nossa receita líquida, que cresceu 78% no trimestre quando comparado com o mesmo período do ano anterior. O nosso EBITDA foi de R$ 659 milhões no trimestre, crescendo 82,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. E o nosso lucro líquido cresceu cerca de 38,8%, somando R$ 169 milhões também no primeiro trimestre. O nosso retorno sobre o capital investido somou 19,4% se levarmos em consideração os últimos 12 meses, expandindo em mais de 5 pontos percentuais. E o nosso ROI somou 22% no trimestre, apresentando também expansão. No pilar de locação, obtivemos resultados muito importantes. Apresentamos crescimento em todos os nossos indicadores operacionais, refletindo o aumento da rentabilidade e crescimento da nossa base de clientes nos diferentes setores em que atuamos e com abrangência nacional, além da realização de muitos novos contratos. Nossa receita líquida atingiu R$ 805 milhões, um aumento de 128,5% em relação ao ano anterior, considerando a venda de ativos realizada dentro do trimestre. O nosso EBITDA somou 564 milhões, aumentando cerca de 96,7% no mesmo período. O nosso backlog, a nossa receita futura contratada, atingiu 15,7 bilhões ao final de março,
uma alta de 76,8% comparado ao mesmo período de 22, assegurando forte crescimento para os próximos anos a partir de uma carteira de clientes cada vez mais diversificada em diferentes setores de atuação e alcance nacional. Até o final de março de 2023, alcançamos cerca de 1.250 clientes, um crescimento de 66% em relação ao ano anterior. O Adriano irá comentar mais adiante em detalhes, mas tivemos um crescimento importante no montante de CAPEX implantado neste trimestre, que somou pouco mais de 1,3 bilhões, mais de 55% maior que o volume do primeiro trimestre de 22, reforçando a nossa capacidade de execução e o foco em oferecer serviços com excelência aos nossos clientes. É, sem dúvida, uma mudança de patamar. Para concluir meus principais comentários no segmento de locação, gostaria de reforçar também que atingimos volume recorde na venda de seminovos, com uma margem bruta de vendas a mercado de 31%, desconsiderando a operação que realizamos intragrupo com a JSL nesse trimestre, conforme já divulgamos ao mercado anteriormente. Comentando um pouco sobre os nossos resultados das concessionárias, vale destacar o contínuo crescimento desse segmento, considerando uma dinâmica de mercado muito favorável, somado à expansão com novas lojas, o que reforça a assertividade do nosso plano de expansão e a nossa capilaridade, com ganho de escala e compromisso com a mais alta qualidade de prestação de serviço e atendimento aos nossos clientes. A receita líquida cresceu 37,5%, somando 794,8 milhões no trimestre. E o nosso EBITDA saltou para 86,8 milhões, aumento de 18,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Neste mês, realizamos 2 aquisições importantes, que irão fortalecer ainda mais o nosso posicionamento estratégico nesse segmento. No dia 6 de abril, anunciamos ao mercado a aquisição da Tietê Veículos, que adiciona mais 3 lojas à rede de concessionárias da Vamos, e que estão estrategicamente posicionadas nas cidades de São Paulo, Campinas e Guarulhos, regiões que juntas representam uma parcela importante do PIB brasileiro. A Tietê foi eleita pela MAN América Latina por 7 anos consecutivos como a melhor concessionária premium de caminhões e ônibus Volkswagen, uma comprovação de sua alta qualidade de serviços. Essa aquisição consolida a Vamos como a maior rede de concessionárias de caminhões e ônibus Volkswagen de todo o país. Ontem, dia 26 de abril, divulgamos ao mercado uma nova aquisição. A aquisição da DHL Tratores, rede de concessionárias de máquinas e equipamentos agrícolas, Valtra, com lojas nas cidades paranaenses de Ponta Grossa, Araucária, Cambará, Londrina, Ivaiporã e Cornélio Procópio. Com a aquisição, a Vamos se consolida como a maior rede de concessionárias Valtra da América do Sul, adicionando 6 importantes lojas ao seu portfólio, localizadas no Paraná, estado com a segunda maior atividade agrícola do país. Alinhado ao nosso planejamento estratégico entre ACO e Vamos, a companhia também será nomeada como concessionário exclusivo da marca Fendt na região sul do estado do Paraná. Ambas as aquisições estão condicionadas ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Agora, passo a palavra ao Adriano Ortega, o nosso CFO, que irá comentar nossa performance trimestral em mais detalhes. E no final da nossa teleconferência, eu volto para passar as nossas mensagens finais e, obviamente, ficar à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Gustavo. Um bom dia a todos vocês que estão participando da nossa teleconferência. Estou muito animado com minha primeira conferência de resultados da Vamos e com os números que irei apresentar. Quero compartilhar nossa performance trimestral consolidada e um pouco mais de detalhes sobre nossos principais resultados ao longo dos próximos slides. Seguindo para o slide 5, vou comentar nossos resultados consolidados no primeiro trimestre de 2023. Continuamos entregando resultados sustentáveis com consistência dos indicadores e ganhos de rentabilidade. A receita líquida consolidada atingiu 1.682 bilhões no trimestre, representando um crescimento de 78% comparado ao primeiro trimestre de 2022. Se levarmos em conta a comparação em relação ao último trimestre, o indicador apresentou alta de 21%. Nosso EBIT consolidado no trimestre também apresentou forte avanço, somando 541 milhões, crescimento de 83% em relação ao primeiro trimestre de 2022, em função do crescimento orgânico na locação, do ganho de escala e produtividade.
O EBIT do primeiro trimestre de 2023 também foi 16% superior ao do quarto trimestre de 2022. Nosso EBITDA consolidado apresentou forte crescimento no primeiro trimestre, atingindo 659 milhões, representando um aumento de 82% na comparação com o primeiro trimestre de 2022 e 16% com relação ao quarto trimestre de 2022. No quadro inferior direito, apresentamos nosso lucro líquido. Atingimos no primeiro trimestre de 2023 o valor de 169 milhões, 39% superior ao primeiro trimestre de 2022, decorrente principalmente do crescimento do EBIT no trimestre, dado forte crescimento orgânico nos principais segmentos. Passando agora para o próximo slide, vou compartilhar a evolução do ROIC da companhia ao longo dos últimos anos, levando em consideração também a performance desse trimestre sob a ótica dos últimos 12 meses. Atingimos 19,4% de ROIC, que, como podemos observar a evolução do gráfico superior do slide, vem melhorando consistentemente ao longo dos anos, razão pela qual acreditamos em uma mudança no patamar do ROIC gerado pela companhia, inclusive ao longo dos próximos períodos. Essa rentabilidade suporta os planos da companhia de continuidade do atual ciclo de investimentos em linha com o planejamento estratégico. Por fim, conforme podem ver no gráfico abaixo, trouxemos também a evolução do lucro líquido do primeiro trimestre da Vamos nos últimos anos, em que vocês podem observar um crescimento resiliente ao longo dos períodos, independente do ciclo econômico no qual estávamos inseridos. Isso chancela a resiliência do nosso modelo de negócios por meio de uma gestão disciplinada na alocação de capital. Passando diretamente para o slide 8, sobre principais resultados do segmento de locação no primeiro trimestre, apresentamos uma forte evolução em todos os indicadores, com crescimento na receita líquida de 128% no trimestre, somando 805 milhões. A receita líquida de serviços somou 584 milhões no trimestre, aumento de 91% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tivemos também receita líquida recorde na venda de ativos no trimestre, que comentarei em mais detalhes mais adiante nessa apresentação, e que somou 221 milhões no período. Quando comparamos com o resultado do quarto trimestre, tivemos um incremento da receita líquida de 26%. No gráfico superior à direita, detalhamos a evolução de nossa receita aberta entre os contratos com e sem manutenção. Como podem observar, apresentamos um crescimento bastante consistente. O EBIT da locação atingiu 458 milhões no trimestre, um aumento de 102% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Crescimento relevante conforme o nosso ritmo de implantação do CAPEX. Em relação ao quarto trimestre de 2022, o crescimento do indicador foi de 18%. O EBITDA da alocação atingiu 564 milhões no trimestre, 97% maior do que o resultado do primeiro trimestre do ano anterior e 18% superior ao quarto trimestre. No slide seguinte, vou comentar com vocês sobre o crescimento do CAPEX contratado no trimestre e de que forma estamos confiantes na contribuição dos yields contratados nesse trimestre para o fortalecimento da rentabilidade ao longo dos próximos períodos. Somamos cerca de 1,7 bilhão de volume de CAPEX contratado no trimestre, representando um aumento de 10% sobre o volume realizado no mesmo período do ano anterior, ou ainda 72% superior ao volume contratado no quarto trimestre de 2022. Na parte inferior do slide, para melhor comparabilidade entre os períodos, estamos mostrando uma abertura dos yields. O yield dos novos contratos vem aumentando e contribuindo positivamente para o aumento da nossa rentabilidade. No primeiro trimestre de 2023, os contratos recorrentes realizados tiveram um yield médio de aproximadamente 3%. E para os contratos do agro, o yield médio foi de 2,1%. Adicionalmente, no primeiro trimestre de 2022, tivemos um efeito de contratos de operação intralogística de longo prazo, afetando a comparabilidade do yield médio do primeiro trimestre de 2023 versus primeiro trimestre de 2022. Se excluirmos tal efeito ocorrido no primeiro trimestre de 2022, o yield médio do primeiro trimestre de 2023, conforme informações da tabela, apresentou um crescimento médio de 22 pontos base em relação ao primeiro trimestre de 2022. Nosso backlog de receitas somou 15,7 bilhões nesse trimestre, o que representa um aumento de 77% em relação ao mesmo trimestre de 2022. Passando para o próximo slide, apresentamos a evolução do CAPEX implantado no trimestre e ao longo dos últimos trimestres. No primeiro trimestre do ano, o CAPEX implantado totalizou 1,3 bilhão, aproximadamente, com crescimento de cerca de 56% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior.
Se considerarmos que nos últimos 12 meses implantamos 5,3 bilhões e que, conforme demonstrado no gráfico, a tendência de volume tende a ser ascendente ao longo dos trimestres, conforme apresentado para o ano de 2022, ficamos otimistas com as oportunidades que vemos ao longo dos próximos períodos. Com relação à nossa frota, encerramos o trimestre com 45.055 ativos, 52% superior em relação ao tamanho da frota que tínhamos no primeiro trimestre do ano anterior e 2,8% superior ao volume que tínhamos em dezembro de 2022. Passando para o próximo slide, apresentamos nosso posicionamento estratégico no mercado com o estoque de ativos novos. Fechamos o trimestre com praticamente 3 bilhões de ativos novos em estoque, dos quais 496 milhões já alocados ou em processo de implantação. Se considerarmos o valor de mercado estimado desse estoque, a valorização é de 48% superior ao valor de aquisição, refletindo diretamente na maior rentabilidade dos novos contratos com esses ativos. Nosso estoque novo se traduz em ativos à pronta entrega para os nossos clientes e, com base no CAPEX contratado do primeiro trimestre de 2023, representa aproximadamente 4,3 meses de vendas de novos contratos. Conforme já mencionamos em trimestres anteriores, esse posicionamento estratégico tem trazido uma melhora operacional importante, com a redução do prazo de implantação, atendimento ágil e diferenciado aos nossos clientes e aceleração do reconhecimento da receita dessa base. Passando diretamente para o slide 13, comento sobre nossa performance na venda de ativos no primeiro trimestre de 2023, reforçando nossa visão de um mercado bastante favorável. A nossa receita líquida na venda de ativos somou 221 milhões em caminhões e máquinas seminovos, com uma margem bruta consolidada de 19%. No entanto, acho importante dar alguns destaques para melhor entendimento das operações. Conforme divulgamos ao mercado, no primeiro trimestre, parte de nosso faturamento se deu por meio de uma transação intragrupo com ativos específicos. Se analisarmos a margem bruta de venda dos ativos excluindo o efeito dessa transação, a margem das demais vendas a varejo foi de cerca de 31%. Em relação ao volume de ativos vendidos, vendemos 1.128 ativos no primeiro trimestre, representando um aumento de 69% em relação à nossa venda de ativos realizadas no mesmo período de 2022. Passando diretamente para o slide 15, vou falar sobre os resultados das concessionárias. No primeiro trimestre, a receita líquida de concessionárias apresentou crescimento de 37%, somando 795 milhões, e aumento de 17% em relação ao quarto trimestre do ano passado. A melhora do indicador reflete condições favoráveis de mercado, além da contribuição das aquisições que realizamos nos últimos anos. O EBIT das concessionárias atingiu 81 milhões no trimestre, um crescimento de 19% comparado ao trimestre do ano anterior, e 25% em relação ao último trimestre do ano. O EBITDA somou 87 milhões no trimestre, crescendo 19% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 23% em relação ao quarto trimestre de 2022. Esses resultados contribuem para o nosso otimismo com as oportunidades que temos também nesse segmento ao longo dos próximos anos, em linha com o que o Gustavo comentou no início da teleconferência a respeito das aquisições realizadas no mês de abril, que após as suas conclusões irão gerar ganhos e sinergias importantes para a companhia. Passando diretamente para o slide 17, falaremos sobre a nossa estrutura de capital no encerramento do primeiro trimestre de 2023. A dívida líquida da Vamos somou cerca de 7,2 bilhões, com alavancagem de 3,2 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, reforçando a disciplina da gestão financeira e de captação de recursos da companhia, mantendo o balanço sólido. Encerramos o trimestre com uma sólida posição de caixa e aplicações financeiras, superior a 2,3 bilhões, suficiente para cobrir a dívida até meados de 2025. Temos uma posição confortável quando analisamos os indicadores de alavancagem na tabela inferior direita, o que nos permite dar continuidade na execução do nosso planejamento estratégico de crescimento. Seguindo para o próximo slide, vou comentar sobre o perfil da dívida da Vamos. No primeiro trimestre, conforme eu comentei no slide anterior, encerramos com uma sólida posição de caixa e aplicações financeiras. O prazo médio da dívida líquida ficou próximo de 6 anos, com custo médio da dívida após impostos de aproximadamente 10,9% ao ano. Seguimos com a gestão para garantirmos a rentabilidade dos nossos projetos. No fechamento do trimestre, tínhamos cerca de 323 milhões de hedge com derivativos contra a alta da curva de juros, com cap médio do DI de 8,99%. Além de 1,9 bilhão
de outras operações com taxa pré-fixada. Além disso, contamos com reajuste anual pelos índices de inflação na maioria dos nossos contratos, o que contribui para reduzir o impacto da elevação na taxa de juros, o que também é mitigado pela valorização dos nossos ativos. Passo agora a palavra novamente para o Gustavo para fazer as considerações finais. Obrigado, Adriano, por sua apresentação sobre os nossos resultados. Passando para o próximo slide, gostaria de convidar vocês para acessar a terceira edição do nosso relato integrado, que será publicada nos próximos dias, onde nós reforçamos os nossos principais compromissos e ações realizadas ao longo de 2022 e também as nossas ambições e metas da Agenda ESG para os próximos anos. Finalizo nossa apresentação em nosso último slide. Gostaria de compartilhar mensagens importantes com vocês. Concluímos mais um trimestre com forte crescimento operacional em todos os nossos negócios, o que sinaliza perspectivas positivas também para os próximos trimestres. Temos um ecossistema único, com modelo de negócios resiliente, estruturado para crescimento com rentabilidade, mesmo em cenários macroeconômicos adversos. O nosso estoque estratégico de locação começa a ser alugado, o que confirma a tendência de mais um ciclo de crescimento com investimentos que nós já realizamos. Estamos confiantes em nosso plano de desenvolvimento para 2023, com eficiência no uso de nossos recursos. O contexto de mercado atual exige disciplina na execução e estamos preparados para o nosso plano de crescimento. Realizamos 2 aquisições estratégicas para a companhia, por meio da aquisição da rede Tietê de veículos e a DHL Tratores. Através dessas transações, a Vamos se consolida como a maior rede de concessionárias de caminhões e ônibus Volkswagen no Brasil e também o maior revendedor Valtra e Fendt do país, reforçando nosso posicionamento em ambos os segmentos. Por fim, realizamos nossas captações e operações estruturadas ao longo do trimestre, que reforçaram nosso caixa frente às oportunidades de mercado que temos. Com isso, encerramos a nossa apresentação e agradecemos a participação de cada um de vocês no dia de hoje. Devolvo a palavra agora para a operadora, para que possamos iniciar a sessão de perguntas e respostas, quando estaremos à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta é de Pedro Bruno, XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Tenho algumas perguntas aqui, deixa eu fazer uma de cada vez. A primeira é com relação ao yield marginal, que vocês reportaram consolidado de 2,5%. Esse número ele é em linha com um ano antes, né? E aí o natural seria esperar que ele fosse um pouco maior, em função tanto dos juros, acho que está mais alto no período, quanto da venda de vocês passarem a usar o caminhão Euro 5 num cenário de caminhão Euro 6 hoje, né? E aí vocês mostram no release, inclusive, que se você tirasse o efeito mix, você tem 3% de yield, que ele é até um número que eu queria confirmar se ele é comparável ao, por exemplo, ao 2,9 do quarto trimestre, e aí esse seria um bom sinal. E se vocês puderem, por favor, dividir o que seria essa abertura que vocês fizeram do 3% né, excluindo o setor sucroalcooleiro e 2,1% para esse segmento, o que tinha sido esse número um ano antes, porque daí a gente consegue ter uma ideia melhor da evolução setorial, vamos dizer assim, e entender melhor o efeito mix. É isso na primeira pergunta. Obrigado. Oi, Pedro. Gustavo Couto falando. Obrigado pela pergunta e pela sua participação. Pedro, bom, a evolução que você falou, a comparação que você falou em relação ao quarto TRI de 22 versus o primeiro TRI desse ano, no segmento de pesados, ela é bem essa mesmo, tá? Estamos falando de 3% agora, no primeiro TRI de 23, contra 2,9% no último trimestre de 22. Então, a comparação ela é bem limpa, tá? Ou seja, você não tem efeitos ali não recorrentes ou alguma diferença que justificasse alguma distorção na análise. Então, é 2,9 contra 3, ou seja, mais uma vez,
a gente ampliando, sim, os yields no setor de pesados. Lembrando que todo o volume de sazonal ele está concentrado no primeiro TRI de 23, a exemplo do que foi no primeiro TRI de 22. Então, se você fizesse setorialmente essa comparação, a gente está falando aí de 10% de evolução no yield do primeiro TRI de 22 para o primeiro TRI de 23. Eu vou fazer uma brincadeira com você aqui, Pedro. Você sabe que para alguns investidores eu falo assim, assim, a gente foi obrigado, meio que obrigado, para justamente vocês entenderem com muita transparência. Mas essa é uma informação estratégica, uma informação bastante confidencial, tá? Então, estamos dando aqui detalhes de setores que a gente entende que não são adequados para a gente abrir. Mas, em respeito a vocês, para facilitar a conta de vocês, a gente está abrindo aqui agora, tá? Dado a sazonalidade do trimestre, para que vocês entendam que, de fato, a companhia vem, a exemplo dos últimos trimestres, todos evoluindo, sim, com yield, demonstrando ali nosso poder de precificação, tá bom? Tá perfeito, agradeço a transparência e a abertura adicional, ajuda bastante a gente a entender de fato o efeito mix. E um follow-up ainda nesse tema, a gente viu uma redução razoavelmente tímida, vamos dizer assim, do ativo não locado, né? Que na verdade é uma das alavancas para o yield quando a gente pensa esse ano como um todo, né? Eu queria entender se é correto afirmar que esse também tem um efeito sazonal, né? Porque como tem uma concentração grande no setor sucroalcooleiro, eu imagino que esse segmento também use pouco, vamos dizer assim, o ativo em estoque que vocês construíram, e aí a gente deveria ver a partir talvez do próximo trimestre já, uma aceleração dessa desestocagem, teria um efeito positivo tanto no yield, quanto, né, nesse yield marginal reportado, quanto até na alavancagem, né? Então é isso que eu queria só fazer de confirmação, por favor. Tá perfeito, Pedro. Você tem razão. O primeiro trimestre ele é mais forte no setor, como vocês sabem, sucroenergético, que não tem relação com os estoques que a gente formou, os estoques estratégicos que a gente formou ao longo de 22. Então, tua leitura está correta, a gente espera ter uma aceleração dessa desestocagem, como você chamou, ou seja, colocar esses ativos para trabalhar a partir de agora. E eu queria aproveitar, Pedro, essa pergunta, porque isso é muito importante, né? A gente já tem, em função desse estoque, do que começa a acontecer a partir de agora, né, com esses 3 bi que estão no nosso estoque, que uma parte já está alugada e outra está em processo no momento que esses equipamentos estiverem trabalhando, né, gerando receita e, consequentemente, EBITDA, nós vamos começar a apreciar um resultado transformacional e um crescimento muito forte no próximo semestre em cima de investimentos que nós já fizemos. E é muito importante que a gente entenda que o crescimento para 2023 já é dado, porque os investimentos já foram feitos. Então, você pode sim esperar uma aceleração dessa redução de estoque para os próximos meses. E, naturalmente, a gente vê ali uma aceleração do crescimento que já está, entre aspas, ali vou chamar engravidado. Tá? Então, a gente está muito confortável com isso, dada a demanda que a gente está vendo no mercado. Não, tá perfeito. Você até já adiantou um ponto meu seguinte, que seria com relação à rampa de resultado para o ano e o que, né, qual era um pouco a expectativa de vocês, se você tiver algum complemento com relação a isso, pensando no resultado do primeiro trimestre versus o ano fechado, por favor, fique à vontade, mas eu acho que você já adiantou essa minha pergunta. Eu tenho só, então, mais uma pergunta e vou abrir o espaço aqui, mas que é com relação à margem dos seminovos, né? No quarto trimestre, essa margem desceu um degrau, né? Veio da ordem de 30% para 21%, se não me engano, né? Perto de 20%. E quando vocês passaram a mensagem que isso tinha um efeito pontual por conta de algumas negociações e a gente deveria ver a entrada desse ano com essa margem voltando para os patamares talvez mais próximo de 30%. E aí no release vocês abrem, inclusive, que excluindo as transações com partes relacionadas, de fato isso acontece, né? O 31% acho que foi o número que vocês divulgaram, mas eu queria entender um pouco melhor a dinâmica da margem com as partes relacionadas e, inclusive, eu entendo que isso seja muito similar ao que a gente está acostumado a ver no setor de leves, que é
o atacado, né? Assim, a venda fora da venda direta para o consumidor final. E entender qual que é a cabeça de vocês nesse sentido, dado que vocês ainda vendem relativamente pouco o caminhão, né? O quanto que faz sentido vender no atacado, seja com parte relacionada ou não. Se puder tocar nesse tema, é meu último ponto aqui. Obrigado. Pedro, eu vou então só completar, como você sugeriu ali, a questão da rampa de crescimento. Eu queria fazer um exercício com vocês aqui. Por favor, não entendam isso de maneira alguma como qualquer indicativo ou qualquer guidance. É só um exercício numérico que vocês podem fazer baseado, por exemplo, nesse estoque de 3 bilhões de reais que a gente declara e declarou para vocês. Se você considerar o yield atual, né, que nós temos, e você projetar isso sendo alugado nos próximos meses, isso traria, só com os investimentos que já foram feitos, com o CAPEX que já está aqui dentro de casa, né, isso projetaria em 12 meses, num yield muito conservador, um EBITDA adicional anual de aproximadamente 800 a 900 milhões de reais. Isso já dá para vocês um indicativo que, uma vez que nós consigamos alugar, né, dentro dos patamares atuais e dentro do ritmo normal que a gente já vem fazendo ao longo dos últimos trimestres, de forma consecutiva, você observa que a gente vai ter não só uma geração de EBITDA muito forte, crescendo muito forte, por 800, 900 milhões na base do EBITDA que nós temos hoje. É um crescimento bastante grande, simplesmente com os investimentos que nós realizamos até o momento, né? Sem precisar colocar nenhum CAPEX adicional, sem precisar fazer nenhuma compra adicional. Então, eu só queria trazer esse exercício com bastante clareza para vocês verem como a gente vê a oportunidade de crescimento dados os investimentos já feitos, né? Ao caixa ou às compras que nós já fizemos, tá bom? Bom, indo direto para a terceira pergunta com relação à margem de seminovos. E aqui deixa eu fazer um esclarecimento e até mesmo talvez aqui um pedido de desculpas, porque talvez não tenha ficado muito claro um aspecto, tá? Se vocês forem nas nossas demonstrações financeiras, vocês vão ver lá o total de operações feitas com partes relacionadas, tá? E a gente historicamente sempre declarou isso. E existe uma governança muito forte em cima disso, quando essas operações elas são aprovadas pelos membros independentes do Conselho de Administração da companhia, tá? Então, nós temos uma governança muito forte, de novo, aprovado pelos membros independentes do Conselho de Administração, de ambas as empresas, tá? É importante dizer ainda que essas operações elas são pouquíssimo materiais e elas fazem sentido dentro de um ecossistema do Grupo Simpar, onde a gente sempre falou que, por exemplo, se eu preciso de 30 carros leves para minha operação, eu pego carona na compra que a Movida faz. Se a JSL precisa de X carros, X caminhões, perdão, ela pega carona na nossa compra, uma vez que a Vamos consolida o maior poder de barganha dentro do Grupo Simpar. E a gente, então, com isso, alavanca oportunidades para o grupo, mantendo a independência absoluta dos negócios. Bom, essas operações com partes relacionadas montaram 125 milhões de reais. Vocês podem encontrar isso na nossa DF, na nota, se não me engano, 20.2, tá? Está lá tudo muito claro. Se você faz essa conta, você vai perceber que a operação com margens com partes relacionadas aconteceu à margem de mercado para um grande frotista, aproximadamente 10%. Tá? Eu brinco com você aqui, brinco com todo mundo, assim, queríamos nós poder conseguir fazer 10% de margem numa operação como essa, com grandes frotistas, como o Grupo JSL, que notadamente, a maior empresa de logística rodoviária do país. Então, a gente entende isso como uma operação absolutamente natural. O que vocês viram foi uma declaração fato relevante, por quê? Na CVM, nós precisamos declarar as operações acima de 50 milhões para um determinado CNPJ. Então, nós fizemos a publicação de um fato relevante de 82 milhões de reais, porque no CNPJ da JSL foram feitos 82 milhões de reais de vendas neste trimestre, nesse período. E tiveram mais operações menores, abaixo de 50 milhões de reais, com outros CNPJs, outras transportadoras, outros operadores logísticos do grupo JSL, que montaram, portanto, os 125 milhões e que passaram por essa governança. Nós fizemos, sim,
31% de margem a varejo, através das nossas lojas de seminovos, e nós fizemos 10%, totalizando esses 125 milhões para partes relacionadas, e que passaram por aprovação, pelas aprovações pertinentes e pelo crivo dos nossos conselhos de administração, aprovados pelos membros independentes de Vamos e de JSL, respeitando as condições de mercado, uma operação com um grande frutista, para uma operação daquele tamanho que, por exemplo, no caso da JSL, que foram 166 caminhões, alguma coisa assim, que também é muito pouco material dentro do tamanho das transações, dos investimentos que a Vamos realiza. Então, eu espero que com isso a gente deixe claro essa questão. E Pedro, se tiver algum comentário, por favor, fica à vontade. Não, tá perfeito, eu já tomei bastante espaço aqui. Obrigado por todas as respostas. Nossa próxima pergunta, Guilherme Mendes, Banco JP Morgan. Oi, bom dia, Couto, Adriano. Obrigado pelo espaço aqui. Duas perguntas que são quase que follow-ups da pergunta do Pedro anterior. A primeira em relação ao outlook do yield, né? Você comentou um pouquinho dessa evolução, mas pensando que você vai acelerar a compra de Euro 6, acho que o primeiro ponto é quanto de fato já foi acordado dessas compras no preço novo do Euro 6, e se faz sentido pensar nesse yield perto de 2 alto ou 3%, assumindo essa nova de preços para a segunda metade do ano. E a segunda pergunta é só uma confirmação. Acho que ficou claro o racional da operação entre partes relacionadas, mas só para confirmar que vocês não estão vendo nenhuma pressão no segmento de seminovos, né? O fato de estar vendendo uma parte em escala, digamos assim, não necessariamente quer dizer que vocês estão vendo uma pressão no business de venda de varejo. Obrigado. Guilherme, Gustavo, novamente, obrigado pela sua pergunta. Eu vou começar pela segunda e depois volto para a primeira. Não temos visto nenhuma pressão com relação ao volume de seminovos, inclusive estamos com recorde nas vendas. Convido vocês para visitar as nossas lojas, vocês vão ver lojas revitalizadas, com produto, com bastante clientes, e enfim, as vendas, a gente bateu recorde e vem crescendo de forma bastante robusta e sustentável na venda de seminovos. Então, a gente não está vendo realmente nenhuma pressão nisso, tanto que margens e preços continuam ali bastante positivos e confirmando aquela tendência que a gente já vinha sinalizando para vocês há bastante tempo. Então, portanto, sem mudanças na perspectiva positiva dos seminovos. Com relação ao outlook do yield, eu vou fazer o seguinte, Guilherme, eu não posso aqui, a gente não dá guidance de yield, mas eu vou convidar vocês para fazer um exercício olhando para trás, tá? Porque muitos perguntam com relação mas quando vier a compra do Euro 6, o que vai acontecer com o yield? Gente, a gente, obviamente, mostrou para vocês o que está acontecendo, dado as nossas compras estratégicas, o nosso planejamento estratégico e os movimentos que a gente faz de compra de equipamentos, né? E a gente analisa isso 100% do tempo. Nós temos uma equipe aqui que está olhando 100% do tempo qual é o melhor momento e qual é o modelo ideal para a gente comprar de caminhões e equipamentos em geral. E a gente, então, fez essa compra de produto Euro 6, Euro 5, que naturalmente traz uma oportunidade ali, e a gente está trabalhando em cima disso, e é uma vantagem competitiva que só a Vamos tem. Humildemente, modéstia à parte, só a Vamos tem esse estoque, que, de novo, coloca a gente numa condição bastante competitiva. Mas se você voltar nos períodos em que não existia a iminência da transição para Euro 6, e se vocês olharem os nossos yields em 2019, em 2020, vocês vão ver que os nossos yields já vinham em patamar extremamente saudáveis, com TIR e ROIC spread super adequado e até bastante positivos em relação ao nosso custo de dívida, por exemplo. Então, a questão dos yields, a gente percebe uma tensão como se isso fosse uma oportunidade única que vai acabar, e a gente tem muita tranquilidade. A gente faz isso ao longo da nossa história, não só da Vamos nos últimos 6 anos, mas se você pensar do ponto de vista da JSL, quando nós éramos locação dentro da JSL, nós já fazíamos isso, numa escala menor, é verdade, mas nós já fazíamos isso. Então, os nossos descontos, as nossas condições comerciais, a nossa competitividade, ela independe
do movimento pontual de um euro 5 para o euro 6. Isso já aconteceu no passado, isso vai voltar a acontecer no futuro, e isso é só mais um movimento. Durante a pandemia, por exemplo, a gente fez outros movimentos que asseguraram para a gente condições de compra também bastante vantajosas. E como daqui a pouco vão surgir novamente novas oportunidades. A gente vai comprar produto Euro 6 quando a gente precisar, quando a gente estiver alinhado com as montadoras em condições que sejam muito favoráveis para a gente. Antes disso, eu não preciso fazer. Eu tenho estoque de Euro 5, eu estou feliz com esse estoque, eu vou alugar ele ao longo do primeiro semestre e a gente vai usufruir de margens e yields muito positivos. E para frente, a gente vai, como eu falei, fazer os movimentos estratégicos na hora certa, no momento certo, nas condições comerciais certas para assegurar um yield adequado, uma rentabilidade adequada e que vocês vão ver que vão continuar bastante saudáveis. Bem claro, Couto. Obrigado e bom dia. Nossa próxima pergunta, Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Tenho duas perguntas. Couto, até você mencionou agora nessa expectativa de alugar a frota o estoque, né, de câmbio Euro 5 agora no primeiro semestre. Se você puder comentar um pouco como é que está do lado comercial, né, se de repente quantidade de leads, se você está vendo aumento ou não, se você puder dar algum detalhe, né, de como é que está essa frente comercial. E a segunda pergunta, voltando à questão da operação de partes relacionadas, o fato relevante, ele comenta, né, a possibilidade de fazer até 300 milhões de reais no ano. Então, a minha pergunta é se tem alguma coisa, né, que pode acontecer ou que vocês já fecharam agora no segundo TRI, e se a margem, né, que você comentou, né, pensando, né, nessa margem equivalente a uma margem de frotista, se faz sentido, né, acho que corroborando esse ponto, a gente comparar com a margem de concessionária, né, que roda em patamar parecido. Então, se faz sentido a gente olhar dessa forma também. Obrigado. Bom, Vitor, vamos lá com relação à segunda pergunta, novamente primeiro, a transação com as partes relacionadas. Bom, eu acho que fazer uma comparação com o setor de concessionárias, Vitor, não é talvez a mais adequada, tá? Quando eu acho que isso naturalmente vai ser feito, e eu reforço aqui a questão da governança, por quê? Gente, imagina que nós temos aqui duas empresas listadas em bolsa, controladas por uma terceira empresa, que também é listada em bolsa, e que precisa ter uma governança muito clara e muito sólida, e assim nós gerenciamos a companhia. Nós temos acionistas minoritários de lado a lado, que naturalmente têm interesses dentro das suas operações, onde eles têm conselheiros independentes, têm o dever fiduciário de olhar para essas transações e garantir que elas estão sendo feitas a valor de mercado. Então, dito isso, a gente analisa constantemente. Então, por exemplo, se uma empresa da JSL ganha um contrato e eu tenho isso no meu estoque de seminovos, e eles precisam mobilizar isso rapidamente, por que não eles comprarem de nós? Por que eles iriam procurar no mercado se nós temos? Eles são olhados como um cliente de grande porte, como qualquer outro cliente de grande porte que compra conosco. E essa operação, de novo, ela é submetida aos órgãos, às entidades internas, né, ao comitê de membros independentes, para que eles possam avaliar e atestar que essas operações, sim, foram realizadas em condições de mercado. Tanto para, por exemplo, a empresa que comprou. Então, é importante dizer isso. Então, eu prefiro não fazer comparação com margem com concessionária, porque isso vai ser feito em função do poder de barganha de quem está comprando, desse grande cliente que está comprando na outra ponta, né? Nesse caso foi a JSL, e isso naturalmente acontece. O que a gente normalmente gosta de fazer, por isso que a gente tem as nossas lojas para todo o país, é vender no varejo, mas também não vou deixar de vender para algum grande cliente que nos procure para fazer uma operação como essa. Então, a gente está tranquilo. Com relação aos 300 milhões, a gente só deu ali um pouco mais de tranquilidade para mostrar, primeiro aspecto, é imaterial dentro do tamanho da frota da Vamos. É imaterial. Não tem nada acontecendo, mas é natural e é inerente às operações de um grande operador logístico como a JSL, que ganhe novos contratos e, eventualmente, busque ativos no mercado. E, de novo, nós somos o maior revendedor, então é natural também que eu seja uma fonte de
de fornecimento para eles. É tão simples quanto isso, Vitor. Então, é uma transação normal. E que, de novo, só ganhou mais visibilidade porque ultrapassou o valor de 50 milhões, que é um valor para as transações muito pequeno, mas, como determina a CVM, a gente tem que dar a abertura para vocês e, obviamente, vamos fazer. Anunciamos 300, não tem nada em vista, mas é natural que aconteça ou que venha acontecer, mas não tem nada em vistas ou que já tenha acontecido para chegar próximo desse número. Só demos uma clareza maior, projetando que se acontecer esse valor até o final do ano, é algo absolutamente normal. Vitor, me desculpe, eu não me recordo da sua primeira pergunta. A primeira, Couto, é com relação à demanda agora no segundo TRI, né? Você mencionou a expectativa de conseguir alocar, né, o estoque de Euro 5. Como que vocês estão vendo a demanda agora no segundo TRI? Ô, Vitor, demanda segue muito forte. A gente percebe claramente aqui uma equipe comercial bastante pujante, com bastante operação acontecendo, dado que a gente tem realmente ali uma oportunidade que para os nossos clientes acaba sendo única, né? É natural que em ambientes de alguma incerteza no mercado, algumas negociações sofram ajustes. É natural. Afinal de contas, os nossos clientes estão pagando taxa de juros mais alta, estão tendo inflação, estão tendo incerteza dos seus clientes. Então, é natural que isso aconteça. Mas isso não mudou o ponteiro. Pelo contrário, a gente fez um volume, se vocês olharem comparativamente com o mesmo período do ano anterior, a gente fez um crescimento importante também em relação ao primeiro trimestre de 22. Né? Fizemos um crescimento de 70% em relação ao quarto trimestre. E é um trimestre com vendas que foi melhor do que a média ou de qualquer trimestre do ano passado. Então, isso mostra para vocês que, de fato, a demanda vem crescendo muito forte e tem muito espaço para crescer ainda mais. Então, estamos bem tranquilos com relação a isso. A gente continua muito seguro que os nossos investimentos realizados estão trazendo oportunidades para nós, para os nossos clientes, fazer bons negócios, e isso vai acontecer de maneira rápida. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta, Renata Cabral, Citibank. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí por pegar minha pergunta. Minha pergunta é sobre a estrutura de capital de vocês, como vocês estão vendo ao longo do ano. A alavancagem terminou o trimestre, né, em 3,2 vezes, e vocês, né, anunciaram a operação de CRA de 650 milhões e a operação de venda de recebíveis, né, de 690 milhões, mas queria entender como que isso, né, com os novos investimentos de CAPEX, enfim, conforme a maturação do ano, como que vocês estão vendo tanto o nível de alavancagem como a estrutura de capital de vocês. Obrigada. Renata, obrigado. Vou passar essa pergunta para o Adriano. Renata, bom dia. Obrigado pela pergunta. Bom falar aqui com você. Só complementando aqui a lista de funding que a gente levantou, a gente teve mais quase 1 bilhão aí, uma linha bilateral e uma linha com banco de desenvolvimento. Daqui para frente, a gente já tem mais 1 bi aí comprometido para ser executado ao longo desse trimestre e mais até 2 bi com banco de desenvolvimento que a gente está em negociação. Isso posto, e também pensando na utilização do nosso estoque, que a gente vai fazer a rampa de crescimento de receita dos contratos que já estão feitos desde o ano passado, e mais que a gente vem implantando de CAPEX dentro desse ano, a gente vê a nossa alavancagem ficando próxima dos níveis atuais. Então, mesmo com crescimento, na medida que eu colocar o estoque estratégico que a gente fez para rodar, a nossa alavancagem deve se comportar de forma estável, talvez com alguns 0,1 vez, 0,2 vezes para cima, aí um trimestre ou outro, mas em linha aí com o que a gente está vendo agora. Renata, é o Gustavo. Eu vou só complementar aqui, fazendo com vocês 2 exercícios, tá? A resposta do Adriano. A primeira, em relação aos atuais 3,23.
E aí, voltando no meu ponto, em que a gente tem em estoque investimentos já realizados, que tem capacidade de gerar 800, 900 milhões de reais de EBITDA em 12 meses, olhando para frente, adicionais, né? Se você considerar que tem 5%, normalmente, que a gente faz de contratos de inovação, podemos tirar 5% desse número, você vai ver que a gente tem aí já uma condição de gerar um crescimento de EBITDA na alocação enorme, o que vai naturalmente reduzir a nossa alavancagem se, por exemplo, nós decidíssemos por não continuar investindo. Mas nós devemos continuar investindo porque a gente tem visto o mercado bastante pujante, então a gente deve continuar investindo, como naturalmente estamos buscando os 100 mil ativos em 2025, que é o nosso guidance. E para chegar lá, fazendo esses investimentos adicionais que estão previstos, a gente naturalmente vai manter a alavancagem no patamar que o Adriano falou. Então, a gente continua tendo contratos com uma forte geração de caixa, né? E a alavancagem ela só não cai porque, por discricionalidade, a gente segue investindo e vendo oportunidade para investir com rentabilidade. Agora, no momento que a gente, eventualmente, perceber que há uma mudança disso, que definitivamente não é o caso, né? Naturalmente, a alavancagem também cairia muito rápido, simplesmente pela performance dos contratos e a forte geração de caixa que nós temos dentro deles. Então, por isso, a nossa tranquilidade com a nossa estrutura de capital para continuar perseguindo os 100 mil ativos e chegar em 2025 com essa meta. Se você puder até adicionar o exercício que eu gosto de fazer, olhando aqui então para o fechamento desse trimestre, se a gente considerar que 1,5 bi do nosso estoque aí foi a negociação estratégica e a gente descontar isso da minha dívida líquida atual, a gente está falando aí de um 0,7 do meu EBITDA dos últimos 12 meses. Então a gente está falando aí de uma alavancagem que estaria próxima a 2,5 vezes, olhando a foto do trimestre. Então é um exercício que eu acho super bacana de fazer também. Obrigado, Renata. Perfeito, pessoal. Obrigada, super claro. Nossa próxima pergunta, Gabriel Rezende, Itaú BBA. Oi, Couto, Adriano, bom dia. Parabéns pelo resultado. Tenho só um tema para tocar com vocês, que é em relação à demanda pelo caminhão Euro 6. Chegou aqui na gente alguns feedbacks de montadoras de pesados, de que talvez o preço do Euro 6 tenha ficado um pouco inflado no começo do ano e algumas montadoras estariam agora fazendo pequenas reduções no caminhão Euro 6, né, considerando esse cenário aí de arrefecimento das vendas e produção de caminhões, inclusive com algumas paradas de montadoras anunciadas para as próximas semanas. Queria entender se vocês têm essa percepção também de algum arrefecimento no preço do Euro 6 e se isso poderia trazer algum impacto no yield de curto prazo, né? Falando aqui do yield do Euro 5. A gente entende que o economics da locação ele continua de pé extremamente atrativo frente à aquisição, mas, enfim, isso tenderia a trazer algum impacto de curto prazo. Por outro lado, o CAPEX de longo prazo tenderia a ir para baixo, dado que a gente fala de uma inflação menor nesse caminhão do Euro 6, quando a companhia precisar comprar o caminhão Euro 6. Então, enfim, se vocês puderem tocar nesse tema, ajudaria a gente aqui. Obrigado. Gabriel, Gustavo Couto aqui novamente. Obrigado pela tua pergunta e pela tua participação. Gabriel, eu acho que é cedo para a gente falar de qualquer arrefecimento de preço em relação aos caminhões Euro 6. Até porque eu não diria que os preços dos caminhões Euro 6 estão determinados já. Justamente porque, vamos fazer o exercício aqui como ele é. Algum estoque de Euro 5 que tinha nas montadoras ou que tinha nas concessionárias, eles tiveram que ser comercializados agora no primeiro trimestre. Era pouca coisa, pelo que a gente viu, alguns com 1, 2 meses de estoque, mas esse estoque já está se esvaindo. Então, praticamente nada de Euro 6 em nenhuma montadora foi vendido, ou volumes muito pequenos. Tá? Todo emplacamento que vocês viram, que são dados públicos da FAV e das associações de classe, vocês vão ver que foram emplacamentos em níveis exatamente iguais, para não dizer idênticos, ao do ano passado, muito parecidos com o do ano passado, com o primeiro trimestre. Ou seja, estavam sendo emplacados esses estoques de Euro 5, aí não é produção, não é venda de Euro 5, é emplacamento de Euro 5, que naturalmente tem ali acontecer ao longo do primeiro trimestre. Então, não há ainda uma consolidação de preços de venda de Euro 6. Eu acho que as montadoras ainda estão ali
calibrando isso. Pode subir 3%, 4%, cair 3%, 4% em função daquele preço de lista que eles anunciaram, mas isso não vai mudar ponteiro em termos de patamar. Ou seja, porque o aumento de preço que aconteceu no Euro 6, ele é real pela mudança no custo, não é uma questão de oferta e demanda. Tanto que como ainda não há uma demanda forte pelos produtos Euro 6, naturalmente as montadoras nesse momento, elas reduziram produção ou estão dando férias, como você mesmo disse. Por quê? Porque eles não vão vender e ficar com esse carro, com esse caminhão em estoque. Mas, por outro lado, eles não têm 10% para reduzir no preço, porque o custo deles subiu 20%. Então, eles podem calibrar 2%, 3% para cima ou para baixo, mas definitivamente o novo patamar do Euro 6 está dado. E houve um aumento de custo. Então, qualquer mudança de preço que ainda não está consolidado tende a ser marginal no meu ponto de vista. Mas eu não sou montadora, não consigo te afirmar isso com precisão, mas é aquilo que a gente conhece e entende de mercado. Tá bom? Tá ótimo, Couto. E aí só um follow-up rápido aqui. Como que a gente pode pensar na aceleração de compras de caminhão Euro 6 ao longo desse ano? Isso deve ficar mais para o final do ano, correto? Considerando o patamar de estoque que vocês têm hoje. Ô, Gabriel, dado que eu tenho estoque e que eu planejei ele para meados do ano, é isso que eu posso te afirmar agora. Agora, com relação a novas compras, como eu disse há pouco, a gente faz uma avaliação constante, conversas constantes com as montadoras para que a gente chegue em termos bons, que sejam bons para eles, bons para nós. Afinal de contas, a gente precisa deles, eles precisam de nós. E é assim que a gente sempre construiu os nossos relacionamentos e por isso que a gente tem realmente um relacionamento histórico com praticamente todas as montadoras. Mas eu não consigo te precisar. Isso é um movimento estratégico que vai acontecer na hora certa e quando acontecer vocês naturalmente vão ficar sabendo. Mas nesse momento eu não tenho nenhuma pressão para comprar caminhões, porque como você bem disse, eu tenho um estoque bem dimensionado, eu tenho um estoque bem qualificado, é produto de alta qualidade, são ativos de altíssimo giro, então a gente está bem confortável que a gente pode tomar essa decisão mais para frente, sem nenhuma pressão de tempo. Tá claro, Couto. Obrigado pela resposta. Nossa próxima pergunta, Alberto Valetti, UBS. Bom dia, Gustavo Couto e Adriano. Boa tarde, né? Meio-dia e 1. Eu fiquei um pouco preocupado aqui, conversando com os clientes, sobre a demanda futura. Eu entendo que tem alguns não recorrentes no yield de vocês, aí, dos contratos futuros, mas se a gente pegar comparado com o ano passado, né, pegar o primeiro TRI do ano passado, se eu não me engano, o Gustavo Moscatelli também mencionou que era 3,1 o yield, excluindo o contrato sucroalcooleiros, né? Então, assim, eu queria entender um pouquinho melhor de onde a gente vê esse não recorrente de 10% a mais, que seria os 2,68 de yield aí, se a gente tirasse o intragrupo, né, que vocês mencionaram, intralogística que vocês mencionaram, o que seria esse impacto do intralogística? E assim, eu não tinha considerado esse intralogística. Se eu tivesse colocado só o agrícola com os contratos normalizados, o 2,1 com 3, daria o agrícola uns 58% dos contratos, né? Quanto que foi o agrícola no ano passado? Essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta é sobre a dívida. Eu queria saber se vocês fizeram mais algum desconto de recebíveis esse TRI, o quanto que estaria hoje recorrente e quanto que a gente pode esperar dos swaps, dos juros fixos, não, mas dos swaps, o hedge de juros, quando a gente poderia ver esses swaps vencendo aí para ter um impacto mais relevante na despesa financeira. Obrigado, essas são minhas duas perguntas. Alberto, obrigado pelas perguntas. A primeira eu vou responder para você com relação ao yield e depois eu vou pedir para o Ortega responder a segunda pergunta com relação a dívidas, tá? Bom, vamos lá. Com relação ao primeiro item, Alberto, eu acho que a gente, quando eu comentei que a gente fez 10% aproximadamente de ganho, né, primeiro TRI de 22 versus primeiro TRI de 23
nos segmentos pesados e no segmento agro, você já tem aí a dimensão do número do primeiro TRI, tá? Desculpa, da evolução real que eu estou te dando. Quando você menciona o 3.1, que você deve ter de alguma anotação aí, inclui ali o outro setor que aconteceu muito forte no primeiro trimestre do ano passado, que é um contrato bem grande, é um contrato que envolve serviços de manutenção, de intralogística, e que tem um yield, até por ter 100% serviço, né, de manutenção, com gente dedicada, com equipe técnica, etc., acaba tendo um yield muito mais alto. Tá? E isso, então, leva você para um teórico 3.1. Mas eu estou te dizendo que o yield de pesados teve uma evolução de 10%. Agora, eu gostaria também de deixar para vocês a forte mensagem, que eu já estou fornecendo informações que são extremamente estratégicas sobre o ambiente, quando eu penso que tem concorrência anunciando a entrada no meu setor, e eu já estou dando informações demais, no meu ponto de vista. Eu estou sendo super transparente aqui, tá? Eu tenho falado isso. Eu vou ser honesto com vocês, se dependesse de mim, eu não teria aberto o 3% e o 2.1% de agora. Eu só fiz isso em respeito a todos nós, a todos os investidores que, obviamente, confiam e acreditam em nós, mas eu não posso ficar refém dessa informação, que é uma informação importante de mercado, do ponto de vista, inclusive, de estratégia setorial, que a companhia é muito forte. Então, por conta disso, eu acho que a gente já deu bastante com relação a esses números. O yield de pesados, ele é comparável, é bem comparável. Eu tive 2,9 no quarto TRI de 2022 e foi para 3 no primeiro TRI desse ano. Se eu retroajo um ano atrás, ele ficou 10% mais ou menos abaixo. Esse é o número, 10% abaixo desse 3 que eu tirei agora. A mesma coisa para o agro. O restante é mix. E eu não vou dar essa abertura do mix por questões estratégicas e eu para esse ponto, dado que acaba envolvendo ali informações que eu não quero passar para concorrentes. Eu queria passar agora, então, para o Adriano a segunda pergunta. Vamos lá, Alberto. Acho que você perguntou da sessão. A gente executou aí mais uma tranche e acho que é uma alternativa que está no mercado e que a gente vai ter que sempre avaliar o custo dessa operação e o custo do mercado de dívida para tomada de decisão. E quanto ao saldo que a gente tem, né, de opções a ser realizado nos próximos períodos, a gente tem uma concentração aí em julho 23 e em janeiro 24, e somando aí esses dois vencimentos, tem aproximadamente 12 milhões que vão aparecer como receita aí, se o mercado continuar aqui nas mesmas condições em cima dessa operação. Perfeito, muito obrigado, Couto e Adriano, pelas explicações. Nossa próxima pergunta, Rogério Araújo, Bank of America. Olá, boa tarde, Couto, Adriano, obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho duas aqui. A primeira, eu queria entender se crédito de PIS/COFINS ele é reconhecido somente no segmento de aluguel, né, que se em caso positivo, a gente viu um aumento ali para 12,1% da receita bruta, aqui é de aluguel, né, versus uma média de 8,3% dos últimos 2 anos. E, enfim, eu queria entender qual que é um patamar que a gente pode esperar para os próximos trimestres, se teve alguma coisa não recorrente aqui nesse reconhecimento de crédito esse TRI. E eu queria também ouvir um pouquinho de vocês sobre o estoque, depois que vocês conseguirem alugar todo esse estoque de Euro 5, como é que a gente pode esperar, né? Eu, sinceramente, tinha na cabeça que a companhia não iria trabalhar com pronta entrega, mas talvez eu esteja entendendo errado, né? E vocês vão ter não só o estoque de implementação, mas também um estoque incremental aí de forma recorrente para frente. Eu queria entender qual que é a estratégia e que vai ser o nível de estoque recorrente depois que esse estoque de Euro 5 acabar. Obrigado.
Bom, Rogério, deixa eu responder, começar pela segunda pergunta. Bom, vamos lá. A gente naturalmente quer trabalhar com a disponibilidade de ativos para os nossos clientes, que a gente entende que isso é uma vantagem competitiva importante. Haja visto que a gente chegou a uma escala muito diferente de qualquer outro frotista no país, coisa de 10 vezes maior, 8 vezes maior, que permite que a gente faça alguns movimentos se antecipando a isso. Porque com baixo risco desse investimento, vamos dizer assim, encalhar no nosso estoque. É muito pouco provável. Por quê? Porque eu tenho uma diversidade de frota, diversidade de setores, diversidade no Brasil, capilarizado no Brasil inteiro. Então, eu consigo, por exemplo, antecipar a renovação, eu posso vender, eu posso fazer uma série de movimentos com escala e capilaridade que eu tenho, que eu posso formar algum estoque para ter alguma coisa de pronta entrega. O que vocês viram, e eu avisei isso ao longo de todo 2022, é que a gente subiria mais o estoque por conta da migração do Euro 6, do Euro 5 para o Euro 6. Então, a gente foi a um estoque mais elevado, que eu comentei com vocês que iria mais ou menos até meados desse ano, né? E depois voltaria para uma normalidade. O que eu acho que vai ser uma normalidade para isso? 2 meses de estoque, 3 meses de estoque. Mas isso pode variar também, Rogério, porque se eu tiver uma boa oportunidade de compra, desde que, obviamente, compense eventual carrego desse estoque, né, dado taxa de juros, custo do dinheiro e tudo mais, pode ser que a gente suba um pouco ou não. Mas eu não vejo, vamos imaginar numa situação de normalidade absoluta, tá? Que é o que a gente viu ao longo da nossa história. Eu acho que 2, 3 meses, isso trabalha normalmente dentro da carência que eu tenho de pagamento com as montadoras, então com pouquíssimo capital alocado, pouquíssimo capital de giro envolvido para manter esse estoque, mas garantido para o meu cliente ali condições de entrega que, sem sombra de dúvida, é um diferencial no mercado. É muito comum a gente ganhar eventuais concorrências porque a gente tem pronta entrega. Isso é muito comum. Então, a gente vai continuar buscando isso, mas, de novo, não com o estoque no patamar que você viu no final do ano, porque esse estoque ele vai cair ainda mais com o custo do dinheiro, como ele está agora. Então, ele naturalmente vai cair, mas esse movimento, eu acho que todo mundo viu o valor nisso, ele foi feito porque a gente fez realmente compras que justificaram a gente fazer esse movimento, dado que temos uma safra muito boa de contratos que estão sendo assinados com esse estoque. Perfeito. Só um follow-up, esses 2, 3 meses ele incluiria os contratos de implementação ou só os que estão esperando para novos contratos? Não, incluiria sim os em implantação. Né? Não acho que há necessidade de trabalharmos com estoques, de novo, em horizonte normal, né, de temperatura e pressão. Agora, por exemplo, se eu vir uma oportunidade de realizar uma compra um pouco mais oportunística e, eventualmente, isso se justifica com custo de carrego de estoque, eu posso mudar isso, a gente pode fazer isso pontualmente. Mas, por exemplo, nesse momento, eu não vejo nenhuma razão para isso. Pelo contrário, agora é um esforço natural para colocar esse estoque para trabalhar, dado que ele vai trazer a receita, e eu estou carregando ele no meu balanço já hoje, né, praticamente. Então, na hora que esse estoque estiver trabalhando, é o que eu falei. Você vai ter uma geração de valor absurda, né? Então, isso naturalmente vai acontecer nos próximos meses. Rogério, eu confesso para você aqui, e conversando com o Adriano aqui agora, a gente não identificou nenhuma variação no crédito PIS/COFINS que justifique você mudar o teu modelo. Eu vou pedir, então, a gentileza da gente depois ter uma conversa para identificar que conta que você observou essa variação, e aí a gente tenta esclarecer eventual dúvida. E se for uma dúvida de mais gente, a gente também, naturalmente, através do time de RI, acaba respondendo. Mas, honestamente, aqui a gente não identificou, na sua pergunta, nenhuma variação de crédito de PIS/COFINS ou de variação de alíquota efetiva, como você falou, que justifique aqui algum esclarecimento ou alguma mudança em alguma premissa, tá bom? Então, na sequência, a gente conversa e tenta entender exatamente onde é que você identificou essa variação. Ok? Perfeito. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta, José Eduardo, Sumo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Parabéns pelos resultados.
Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é sobre a antecipação de recebível feita no trimestre. Vocês poderiam comentar a que taxa foi ela e se a gente pode ver nos próximos trimestres uma nova antecipação? E a segunda pergunta é também bem objetiva e bem rápida, é sobre as aquisições recentes no segmento de concessionárias. Quanto tempo vocês levam para integrar as empresas adquiridas às concessionárias próprias? Obrigado. José, Adriano aqui para comentar sobre a sessão. Eu não posso te abrir aqui o custo da operação, mas o que eu posso te dizer é que foi um custo super competitivo, principalmente quando a gente compara a última operação que a gente fez e toda a dinâmica de crédito, né, do mercado atual de crédito. E como eu comentei anteriormente, é um bolso aí de funding que a companhia vai estar sempre analisando na hora de tomar decisão entre ir para o mercado de dívida, seja para o mercado de capitais, seja em operações bilaterais, ou seja via essa operação de cessão. Acho que é algo que está na mesa para a gente avaliando sempre que houver novas necessidades de captação. José, Gustavo, agora, em relação à sua outra pergunta das aquisições recentes. Primeiro, dizer que a gente está muito feliz com essas aquisições. Obviamente, temos que aguardar a manifestação do CAD para efetiva aprovação. São dois movimentos importantíssimos, estratégicos, feitos agora no mês de abril. E assim que a gente tiver essas aprovações, a gente acha que não vai ter problema nenhum, mas vamos aguardar para a gente poder, integrar essas operações. Queria só destacar que elas vão manter características muito próprias e independentes, né? Haja visto que são concessionários que trabalham com marcas que nós já trabalhamos, então existe ali uma tranquilidade, uma facilidade de trabalharmos juntos com eles, mas mantendo autonomia na ponta, mantendo autonomia nessas empresas, mas naturalmente ajudando elas, apoiando elas para o desenvolvimento e crescimento dentro do potencial que elas têm. Tanto a Tietê quanto a DHL, no nosso ponto de vista, tem extrema oportunidade de crescimento e desenvolvimento nas suas regiões, com as suas equipes, que são equipes extremamente competentes, né? São referências dentro das marcas, né? Tanto da ACO quanto da Volkswagen Caminhões, são referências como concessionários de excelência, né? Então, a gente está muito feliz com essas aquisições e a integração ela é muito rápida, mas é importante dizer, essas operações seguirão com muita autonomia, com muita independência na ponta, que é parte dos nossos principais pilares quando a gente faz qualquer movimento de M&A. Isso vai continuar. O que a gente vai oferecer para essas duas empresas é sinergia, aquilo que eu chamo de compra, vende, troca, aluga, né? O nosso ecossistema à disposição para que eles possam melhorar ainda mais a sua eficiência e, naturalmente, trazer, né, incrementos importantes nos seus resultados e consolidando no da Vamos. Então, a gente está muito, muito feliz com isso. É algo muito simples, é algo muito rápido, a exemplo do que já fizemos no caso de HM, no caso de Monarca, no caso de Borgato, Truckvan e BMB, por exemplo, né? Vocês viram que isso foi feito de maneira bastante tranquila, é algo que a gente já fez várias vezes aqui no mercado. Bom, espero ter respondido aí a tua pergunta, José. Perfeito, respondeu sim. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem *2. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Couto para suas considerações finais. Por favor, senhor Gustavo Couto, pode prosseguir. Bom, gente, eu acho que a gente teve mais um trimestre que reforça a nossa capacidade
de crescer com muita resiliência, com bastante sinergia dentro do nosso ecossistema e que apresentou, mais uma vez, fortes indicadores operacionais e financeiros com uma forte evolução. Foram mais de 80% de crescimento de EBIT, foram mais de 80% de crescimento de EBITDA quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Naturalmente, o lucro líquido crescendo 39%, obviamente também por conta de algum efeito de taxa de juros que impacta e machuca, obviamente, um pouquinho o lucro líquido, mas mostrando ali realmente uma capacidade de crescimento muito forte no modelo de negócio que se prova a cada trimestre, independente do cenário macroeconômico, bastante resiliente e bastante adaptável a diferentes momentos da economia. Eu queria fazer com vocês, antes das minhas considerações, antes de concluir, 2 rápidos exercícios. Primeiro, mostrando a capacidade de geração de caixa do nosso estoque quando entrar em serviço de investimentos já realizados nos próximos meses. O que isso significa em termos de crescimento já dado para a companhia. Isso, naturalmente, traz uma redução, uma tendência de redução na alavancagem, se a gente tiver a discricionalidade do investimento, né? E, por outro lado, também um forte ritmo de crescimento com ganho de escala e diluição de custo fixo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês, muito importante, e que eu até imaginei que houvesse perguntas relacionadas a isso, é com relação à valorização dos nossos ativos imobilizados. Tá? Com esses 30%, 31%, 34%, 32% nas vendas a varejo, isso mostra para vocês o quanto a nossa base de imobilizado atual, que gira em torno de 12 bilhões de reais, tem se apreciado e o valor que isso gera ao longo dos próximos 5 anos. Estamos falando de quase 4 bilhões de reais de valor de apreciação dos nossos ativos, que naturalmente, que a gente não projetou lá atrás, e que naturalmente vocês vão ver contribuindo positivamente para o nosso resultado nos próximos anos. Isso é fundamental que a gente entenda a resiliência e a força de um ciclo de 5 anos para o nosso negócio. Então, com isso, a gente adiciona uma oportunidade de contribuição muito positiva para o nosso resultado. Terceiro e último ponto, a aquisição das nossas novas concessionárias. Estamos muito animados. Estamos atingindo agora, entre concessionárias e lojas seminovos, 74 lojas. Capilaridade diferente do que começamos a jornada quando eu estava aqui no início de 2019, onde a gente tinha pouco mais de 20 e poucas lojas, não chegava a 30 lojas. Então, isso mostra para vocês a capacidade e a sinergia que nós temos no negócio que está só começando. Então, felizes com o que fizemos até agora, mas muito mais animados com o que temos que fazer. Então, muito obrigado pela confiança de vocês, muito obrigado por acompanharem a trajetória da Vamos. A gente está muito feliz, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, tudo de bom. A teleconferência da Vamos está encerrada. Agradecemos a participação de todos.